Número 15. As janelas holandesas que não escondem nada. À medida que o sol da tarde começa a se pôr sobre as tranquilas ruas dos Países Baixos, os visitantes frequentemente percebem algo em comum. Ao caminhar por bairros em cidades como Amsterdã, Utrecht ou Leiden, é comum ver grandes janelas com as cortinas completamente abertas. Da rua, muitas vezes é possível observar famílias jantando, pessoas lendo livros ou relaxando em suas salas de estar. Para muitos estrangeiros, isso parece estranho, quase como se todos estivessem vivendo em uma enorme casa de vidro. Mas nos Países Baixos, essa tradição possui raízes históricas profundas. Durante séculos, a sociedade holandesa deu grande importância à honestidade, à transparência e à confiança comunitária. Durante a Era Protestante, muitas pessoas acreditavam que, se não tinham nada a esconder, não havia motivo para cobrir suas janelas. As cortinas abertas tornaram-se uma declaração silenciosa de que suas vidas eram transparentes e respeitáveis. Hoje, essa tradição continua em muitas partes do país. Embora os holandeses modernos valorizem a privacidade tanto quanto qualquer outra pessoa, as janelas abertas permanecem um hábito cultural. Muitos moradores simplesmente apreciam a luz natural e não sentem necessidade de esconder a vida cotidiana dos transeuntes. Para os turistas que visitam os Países Baixos pela primeira vez, esta pode ser uma das experiências culturais mais surpreendentes. Imagine passear ao longo de um canal tranquilo ao entardecer e ver salas de estar lindamente decoradas e iluminadas por luzes acolhedoras. Quase parece estar caminhando por uma galeria de arte da vida real. A arquitetura torna essa experiência ainda mais única. As casas tradicionais holandesas frequentemente possuem fachadas altas e estreitas com grandes janelas frontais voltadas diretamente para a rua. Essas casas foram originalmente projetadas para maximizar a entrada de luz solar em um país onde o clima nublado é comum durante grande parte do ano. O que torna essa tradição fascinante é o contraste entre abertura e respeito. Embora as janelas possam estar descobertas, a etiqueta holandesa desencoraja fortemente o olhar para dentro das casas. Os moradores entendem que ver o interior de uma residência é inevitável, mas observar deliberadamente a vida privada de alguém é considerado falta de educação. Esse equilíbrio reflete um valor cultural holandês mais amplo, abertura sem invasão. À medida que as cidades ao redor do mundo se tornam cada vez mais privadas e isoladas, a tradição das janelas holandesas permanece como um lembrete de uma sociedade construída sobre confiança, comunidade e transparência. É um daqueles pequenos detalhes culturais que revelam muito sobre a forma como os holandeses enxergam o mundo. E, para muitos visitantes, torna-se uma das lembranças mais marcantes da vida nos Países Baixos, um país onde até mesmo as janelas contam uma história. Número 10. A cultura de sauna sem roupa de banho nos Países Baixos. Escondido por trás da imagem moderna de bicicletas, moinhos de vento e canais pitorescos, existe outro lado da cultura holandesa que frequentemente surpreende visitantes internacionais. Em todo o território dos Países Baixos, o bem-estar e o relaxamento são levados muito a sério. O país abriga dezenas de luxuosos resorts de spa, banhos termais e centros de bem-estar onde as pessoas escapam do estresse da vida cotidiana. Mas o que frequentemente pega os turistas de surpresa é uma regra importante encontrada em muitas saunas holandesas. O uso de roupa de banho frequentemente não é permitido. Para pessoas vindas de culturas mais conservadoras, isso pode parecer chocante à primeira vista. No entanto, nos Países Baixos, a cultura da sauna é vista de forma muito diferente. O foco não está na aparência ou na moda, mas na saúde, no conforto e no relaxamento. A tradição possui fortes influências de países europeus vizinhos, onde a cultura do bem-estar existe há séculos. Muitos holandeses veem as saunas como locais para recarregar as energias física e mentalmente. O ambiente é projetado para ser calmo, respeitoso e livre de pressões sociais. Dentro desse centro de bem-estar, os visitantes circulam entre saunas quentes, salas de vapor, piscinas de imersão fria e áreas de relaxamento. A atmosfera geralmente é silenciosa e tranquila. As pessoas leem livros, tomam chá de ervas ou simplesmente desfrutam de momentos de completo relaxamento longe da agitada vida urbana.
Curiosamente, muitas instalações de bem-estar holandesas também reservam dias especiais para o uso de roupa de banho. Nesses dias, os visitantes que se sentem mais confortáveis usando trajes de banho ainda podem aproveitar a experiência. Essa flexibilidade permite que tanto moradores quanto turistas participem de acordo com suas preferências pessoais. A popularidade da cultura da sauna reflete uma atitude holandesa mais ampla em relação ao corpo humano. Em geral, a sociedade holandesa tende a abordar esse tema com praticidade em vez de constrangimento. Saúde, higiene e conforto costumam ser considerados mais importantes do que tabus sociais. Alguns dos complexos de bem-estar mais impressionantes do país estão localizados em cenários naturais deslumbrantes. Os visitantes podem relaxar em piscinas termais ao ar livre cercadas por florestas, jardins e lagos, criando uma conexão tranquila com a natureza. Para muitos viajantes, experimentar um tradicional centro de bem-estar holandês torna-se uma surpreendente lição cultural. O que inicialmente parece incomum frequentemente revela uma sociedade que valoriza a liberdade individual, o respeito mútuo e o bem-estar geral. Além das manchetes e dos estereótipos, a tradição holandesa da sauna oferece uma visão da vida cotidiana nos Países Baixos, um país que frequentemente escolhe a praticidade em vez da convenção e o conforto em vez de regras desnecessárias. E talvez essa seja uma das razões pelas quais os holandeses consistentemente figuram entre as pessoas mais felizes e satisfeitas da Europa. Às vezes, reservar um tempo para relaxar pode ser um dos segredos mais bem guardados do país. Número 5. A Batalha de 800 anos dos Países Baixos contra o mar. Os Países Baixos são um dos países mais fascinantes da Terra, não por causa do seu tamanho, poder militar ou recursos naturais, mas porque, segundo a natureza, este país nem deveria existir. Ao viajar pelo território holandês, tudo parece pacífico. Campos verdes se estendem até o horizonte. Moinhos de vento giram lentamente à distância. Vilarejos encantadores ficam ao lado de canais tranquilos. Cidades modernas prosperam com milhões de habitantes. Mas, por trás dessa bela paisagem, existe uma verdade extraordinária. Grande parte da terra que você está vendo já esteve debaixo d'água. Cerca de 26% dos Países Baixos ficam abaixo do nível do mar, enquanto quase 60% do país é vulnerável a inundações vindas tanto do Mar do Norte quanto de seus rios poderosos. Se os engenheiros holandeses parassem de manter suas defesas contra enchentes, grandes partes da nação poderiam desaparecer sob a água. Por mais de 800 anos, os holandeses estão envolvidos em uma das maiores batalhas de engenharia da humanidade. O seu adversário nunca foi outro país. Sempre foi o mar. Durante a Idade Média, tempestades costeiras devastavam regularmente os assentamentos. Vilarejos inteiros desapareciam da noite para o dia. Milhares de pessoas perderam suas vidas quando ondas poderosas romperam diques primitivos. Em vez de abandonar a terra, os holandeses tomaram uma decisão ousada. Eles iriam revidar. A primeira linha de defesa veio na forma de diques. Essas enormes barreiras foram construídas para impedir que a água do mar chegasse às áreas habitadas. Ao longo dos séculos, essas estruturas se tornaram maiores, mais fortes e mais sofisticadas. Hoje, milhares de quilômetros de diques protegem as comunidades holandesas o tempo todo. Mas manter o mar fora era apenas parte da solução. Os holandeses também começaram a recuperar terras diretamente da água. Eles drenaram lagos, pântanos e áreas costeiras rasas, transformando-os em terras agrícolas e áreas habitáveis. Essas regiões recuperadas ficaram conhecidas como polderes. Estar dentro de um polder holandês é uma experiência estranha. Você está literalmente em uma terra criada por seres humanos. Em muitos lugares, o nível da água ao redor é, na verdade, mais alto do que o solo sob seus pés. Durante séculos, os moinhos de vento desempenharam um papel crucial nesse processo. Embora os turistas os vejam como belos símbolos da cultura holandesa, eles eram originalmente poderosas máquinas de gestão de água. Suas pás giratórias acionavam bombas que removiam o excesso de água da terra, ajudando comunidades inteiras a permanecer secas. Com o avanço da tecnologia, motores a vapor substituíram os moinhos. Depois vieram bombas elétricas, sistemas computadorizados. Ainda assim, o objetivo permaneceu o mesmo: manter o mar afastado. Um dos momentos mais dramáticos da história holandesa ocorreu em 1953.
Uma enorme tempestade no Mar do Norte gerou inundações devastadoras que sobrecarregaram as defesas existentes. Mais de 1.800 pessoas perderam a vida e centenas de milhares foram afetadas. O desastre chocou o país. Em resposta, os Países Baixos lançaram um dos projetos de engenharia mais ambiciosos já realizados, as Obras do Delta. As Obras do Delta são frequentemente descritas como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Essa enorme rede de barreiras, com portas de tempestade, protege milhões de pessoas contra inundações catastróficas. Algumas dessas estruturas são tão grandes que só podem ser realmente apreciadas do ar. Portões móveis gigantes ficam prontos para se fechar sempre que tempestades perigosas se aproximam, criando um escudo protetor entre o mar e o país. Hoje, os sistemas de controle de enchentes holandeses são considerados entre os mais avançados do mundo. Engenheiros de todo o planeta visitam os Países Baixos para estudar suas técnicas. Países que enfrentam a elevação do nível do mar cada vez mais recorrem à experiência holandesa em busca de soluções. Ainda assim, a batalha está longe de terminar. As mudanças climáticas e a elevação dos oceanos apresentam novos desafios. Cientistas preveem que o nível do mar pode continuar aumentando nas próximas décadas. Em vez de se render, os holandeses estão mais uma vez se adaptando. Projetos modernos agora focam em trabalhar com a água em vez de apenas combatê-la. Casas flutuantes, áreas de armazenamento de água e planejamento urbano inovador estão se tornando parte da estratégia futura do país. Talvez essa seja a maior lição que os Países Baixos oferecem ao mundo. Esta nação não foi construída pela conquista da natureza. Foi construída ao compreendê-la, adaptando-se a ela e recusando-se a desistir. Por 800 anos, geração após geração protegeu esta terra do mar. Cada dique, canal, bomba e barreira conta a história de um povo que transformou um dos ambientes mais desafiadores da Terra em uma das nações mais bem-sucedidas. E enquanto o mar continuar subindo, a batalha holandesa continuará. Número 1. Por trás da reputação do bairro da Luz Vermelha de Amsterdã. Poucos lugares no mundo são tão famosos, incompreendidos e controversos quanto o bairro da Luz Vermelha de Amsterdã. Durante décadas, filmes, programas de televisão, influenciadores de redes sociais e guias de viagem retrataram esse bairro como um lugar de luzes de neon, entretenimento adulto e liberdade irrestrita. Milhões de turistas o visitam todos os anos, curiosos para ver com os próprios olhos um dos bairros mais comentados do mundo. Mas, por trás das manchetes e dos estereótipos, existe uma história muito mais profunda, uma que revela séculos de história, mudanças de atitudes sociais, uma abordagem tipicamente holandesa para lidar com questões que muitas sociedades preferem esconder. Localizado no coração do centro histórico de Amsterdã, o bairro é uma das partes mais antigas da cidade. Muito antes de se tornar famoso mundialmente, essa área já era um importante centro comercial. Séculos atrás, Amsterdã era um dos portos comerciais mais importantes da Europa. Navios chegavam de todo o mundo trazendo mercadorias, marinheiros, comerciantes e viajantes. O bairro próximo ao porto, naturalmente, se tornou um lugar onde visitantes buscavam comida, hospedagem, entretenimento e companhia. Com o tempo, essas atividades passaram a fazer parte da identidade da região. À medida que Amsterdã crescia como cidade global, o bairro evoluía junto com ela. Ruas estreitas, edifícios centenários, canais pitorescos criaram um cenário único no mundo. Hoje, turistas muitas vezes chegam esperando apenas uma coisa. No entanto, muitos se surpreendem ao descobrir que o bairro também abriga igrejas históricas, arquitetura tradicional holandesa, museus, restaurantes, galerias de arte e alguns dos edifícios mais antigos da cidade. Caminhar pela área durante o dia revela uma atmosfera muito diferente daquela frequentemente mostrada na mídia popular. A reputação internacional do bairro vem, em grande parte, da atitude relativamente aberta e pragmática dos Países Baixos em relação a certas questões sociais. Em vez de empurrar atividades completamente para a clandestinidade, os formuladores de políticas holandeses frequentemente preferiram regulamentação, supervisão e transparência. Os defensores argumentam que essa abordagem melhora a segurança, reduz a influência do crime e permite maior controle das autoridades. Os críticos, no entanto, continuam debatendo a eficácia dessas políticas e levantando preocupações sobre exploração e outros desafios sociais.
A discussão permanece ativa até hoje. Nos últimos anos, o governo de Amsterdã enfrentou um novo desafio: o excesso de turismo. Milhões de visitantes chegam todos os anos, e muitos vêm especificamente por causa da reputação do bairro. Moradores locais têm expressado preocupações sobre superlotação, barulho e comportamento desrespeitoso de alguns turistas. Como resultado, as autoridades da cidade introduziram várias medidas destinadas a preservar a habitabilidade do bairro enquanto protege seu caráter histórico. A conversa reflete uma questão mais ampla que muitos destinos populares enfrentam ao redor do mundo. Como uma cidade pode permanecer acolhedora para visitantes e, ao mesmo tempo, manter uma boa qualidade de vida para seus moradores? Amsterdã continua buscando esse equilíbrio. Além da controvérsia, o bairro também oferece um vislumbre fascinante da cultura holandesa. Os Países Baixos são há muito conhecidos por valorizar a liberdade individual, o debate aberto e soluções práticas para problemas sociais complexos. Independentemente de os visitantes concordarem ou não com as políticas holandesas, muitos saem com uma compreensão mais profunda de como sociedades podem abordar os mesmos desafios de maneiras tão diferentes. O que torna a área particularmente notável é o seu contraste. Edifícios medievais ficam lado a lado com negócios modernos. Igrejas antigas observam ruas movimentadas cheias de visitantes de todas as partes do mundo. História, turismo, cultura e controvérsia coexistem em apenas alguns quarteirões. Para muitos viajantes, a maior surpresa é que o bairro é muito mais complexo do que sua reputação global sugere. Não é apenas uma atração turística. É um bairro vivo, com moradores, negócios, história e debates contínuos sobre o futuro. Entender o bairro da Luz Vermelha de Amsterdã exige olhar além dos estereótipos e das manchetes sensacionalistas. É preciso vê-lo como parte de uma história maior, uma história sobre comércio, desenvolvimento urbano, políticas sociais, identidade cultural e os desafios de administrar uma das cidades mais visitadas da Europa. E talvez seja por isso que essa pequena área continua fascinando o mundo. Não é apenas sobre o que acontece ali. É sobre o que o bairro revela sobre os valores, a história e o caráter único dos Países Baixos. E aí está, os Países Baixos como você nunca viu antes. De casas com janelas que revelam a vida cotidiana, a tradições de bem-estar surpreendentes que chocam visitantes de primeira viagem, de uma incrível batalha de 800 anos contra o mar até as ruas mundialmente famosas de Amsterdã que escondem muito mais história do que a maioria das pessoas imagina. Os Países Baixos provam que este pequeno país está cheio de grandes surpresas. Mas aqui vai a pergunta: qual fato mais te impressionou? Foi o povo holandês vivendo com as cortinas abertas? A cultura única das saunas, a maravilha da engenharia que impede uma nação inteira de afundar no mar, ou a verdadeira história por trás do bairro mais controverso de Amsterdã? Conte para nós nos comentários abaixo, lemos todos. E se você gostou de descobrir o lado oculto dos Países Baixos, não se esqueça de clicar em curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque nosso próximo documentário de viagem vai te levar a outro país fascinante, cheio de tradições inacreditáveis, fatos chocantes e histórias incríveis que a maioria dos turistas nunca chega a ver. Confie em nós, você não vai querer perder o que vem a seguir. Até lá. Obrigado por assistir. Mantenha a curiosidade, continue explorando e nos vemos na próxima aventura.